Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do projeto de exame de ordem do Gran Cursos Online e estou aqui hoje para trazer para você mais uma dica de direito processual civil. Nós sabemos que o direito processual civil é uma disciplina extremamente importante tanto para a primeira fase quanto para a segunda. E mais, nós sabemos, né, que já não é tão mais recente assim, mas houve uma mudança no Código de Processo Civil e isso impactou de maneira drástica, né, todos os certames públicos e não poderia ser diferente com o exame da ordem. Por isso eu estou aqui para trazer para você mais uma dica dessa disciplina. Inclusive, antes mesmo dessa dica, eu quero fazer um convite a você. Venha estudar conosco, venha fazer parte do nosso projeto. Nós temos aqui toda uma metodologia voltada para a sua aprovação e nós queremos muito que você faça parte, então, desse projeto. Combinados? Tranquilos? Vamos ver qual é a nossa dica hoje? Então vamos lá, professor Eduardo Galante, então, Direito Processual Civil, ok? Vamos tentar, então, a seguinte ideia. Gente, olha só, pensa aqui comigo. Se tem algo que é mega importante no direito, são as fontes, tá? Seja qual for o ramo do direito que você for estudar, em todos eles você terá que se dedicar parte do seu tempo para estudar as fontes. E no direito processual civil não será diferente. Quando você for estudar, então, direito processual civil, nós teremos que, obrigatoriamente, tratar deste assunto. E, pasmem, muita gente despreza esse assunto na hora de estudar, e aí sabe o que acontece? Chega lá na hora do exame, tá lá uma questão envolvendo fontes. Então, nós não vamos cair nessa, muito pelo contrário, nós vamos explorar a fundo quais são as fontes, então, do direito processual civil. Combinados? Então, hoje eu trouxe uma dica aqui para você nesse sentido, uma dica sobre as fontes do direito processual civil. Vem comigo, olha só, então eu quero falar para você a respeito dessas fontes formais da norma processual civil. Gente, inicialmente, cabe aqui uma colocação que é bem interessante quando eu falo para você sobre fonte do direito, tá? Para a maioria dos doutrinadores, tá? É uma situação que, vamos dizer assim, não é a melhor expressão a se dizer a respeito da fonte, tá? Muitos entendem que é equívoca, sabe? Porque pode ter mais de um significado. Tá? Fonte do direito, inclusive, tá? Pode indicar o quê? O poder de criar normas jurídicas e a maneira pela qual o direito se manifesta. Mas, nesse sentido, independentemente desta, né, vamos dizer assim, desta corrente doutrinária ou daquela corrente doutrinária, o fato é que todo ramo do direito tem as suas fontes. E aqui no direito processual civil não é diferente, tá? O mais importante a se fazer aqui no direito processual civil é fazer uma distinção das fontes formais das fontes não formais do direito, tá? Porque aqui no processo civil isso tem uma grande relevância. E aí, nesse contexto, eu já consigo, então, delinear a seguinte ideia. Olha, são fontes formais todas aquelas que expressam o direito positivo, tá? Ou seja, as formas pelas quais ela se manifesta. Nesse contexto, então, eu já consigo delinear a ideia. Olha, no direito processual civil, então, nós vamos encontrar as fontes formais e as fontes não formais. O que cada uma delas, então, pode e acrescenta ao direito processual civil. Como é que nós vamos utilizar? Que fontes são essas? É isso que eu quero acabar de responder para você. Quer ver? Gente,
A fonte formal, por excelência no direito processual civil, é a lei. Ela é chamada também de fonte formal primária. Então, a fonte formal primária do direito processual civil é a lei. Além dela, também são mencionadas como fontes formais a analogia, o costume e também os princípios gerais de direitos, tá? Todas essas aqui, então, são fontes formais do direito processual civil. Só que nós sabemos que o direito ele não é estático, ele evolui, ele vai caminhar junto com a sociedade. E hoje, isso aqui é a novidade que está despencando em prova. Também são consideradas fontes formais, tá? As súmulas do Supremo Tribunal Federal, tá? Com efeito vinculante. Além dessas súmulas com efeito vinculante, também as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF. Então, reparem que além daquelas fontes formais que nós já conhecíamos pelo estudo da doutrina, então hoje já existem também doutrinadores que consideram que, além daquelas, ou seja, a lei, a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, nós temos também as súmulas vinculantes do STF e as decisões de mérito do STF, como fontes formais do direito processual civil. Gente, isso é novidade e isso aí vai despencar em prova, pode ter certeza disso. Combinados? Tranquilos? E é nessa sequência, então, de ideias que eu ainda quero acrescentar algo. Olha só, vem comigo, tá? Gente, além disso, eu não posso esquecer da seguinte questão. Como é que eu faria, então, uma divisão para efeitos de prova? Primeira, uma fonte formal primária é a lei. E aí, o que seriam as fontes formais acessórias? São todas essas fontes que eu acabei de falar para você, tá? A analogia, o costume, os princípios gerais de direito, a súmula vinculante editada pelo STF e as decisões, tá, de mérito proferidas pelo STF no controle direto de constitucionalidade. Então, fontes formais do direito processual civil, eu tenho fonte formal primária, a lei, e fonte formal acessória, a analogia, o costume, os princípios gerais de direito, a súmula vinculante editada pelo STF e as decisões definitivas de mérito proferida pelo STF em controle direto de constitucionalidade. Então perceba a importância dessa disciplina para o nosso exame, ok? Além disso, eu quero complementar para você, fazendo apenas uma menção, que também existem as fontes não formais do direito processual civil, que são a doutrina e os precedentes jurisprudenciais, então são tidos como fontes não formais. Então perceba que esse assunto fonte é um assunto muito importante, deve ser tratado com toda a importância que ele merece, porque uma eventual questão dessa natureza na sua prova, nós temos que então estar à altura para corresponder, tá bom? Ao desafio. Tanto é assim que aqui no final eu coloquei para você uma questão que caiu praticamente há 2 semanas atrás numa prova. E olha o que ele pede no item 1 nosso aqui. São fontes formais da norma processual civil a Constituição Federal, tá? Bem como os demais atos que ela prevê ou consente e que sejam a lei, os tratados internacionais, os princípios gerais de direito, o uso e costumes forenses. Ou seja, ele explorou claramente quais são as fontes formais e nós sabemos que todas elas são fontes formais porque nós acabamos de falar. Então perceba que esse assunto fonte, ele é um assunto cobrado não só nos concursos públicos, mas também no exame de ordem. Enfim, é um assunto muito importante e aqui conosco você terá toda a possibilidade do mundo de estudar a fundo o direito processual civil na sua essência. Aqui nós te daremos todos os subsídios necessários para que você faça uma excelente primeira fase do exame de ordem e uma melhor ainda da segunda fase, ok? Mas para isso nós precisamos e queremos que você venha fazer parte desse time vencedor. Gente, fica aqui a dica de hoje então. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e eu os aguardo aqui. Venham estudar conosco, ficarei muito honrado com a sua presença. Vamos fazer uma parceria vitoriosa. Pode ter certeza que o sucesso será alcançado. Combinados? Tranquilos?
Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.